Olá, alunos e alunas. A gente está iniciando hoje a nossa aula de número 8, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, é uma continuidade do nosso estudo. Então, na aula 7, a gente viu, o início do conflito, que é conhecido como Primeira Guerra Mundial. Agora, a gente vai ver o desenrolar da guerra. O que suscitou a Primeira Guerra Mundial? Quais foram as suas causas e consequências? O que aconteceu com o Império Austro-Húngaro? O que aconteceu com a Alemanha? A Rússia? Por que a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial? A entrada tardia dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai entender todo esse contexto da Primeira Guerra Mundial. E qual seria o objetivo da nossa aula hoje? Então o objetivo é identificar os eventos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial. E por que é tão importante identificar o que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial? Porque só assim vai possibilitar você, aluno, entender todo o processo da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra extremamente violenta, conhecida como Guerra de Trincheira e que levou a quase a morte de 10 milhões de soldados. E fora as pessoas que também foram atingidas direta ou indiretamente pela Primeira Guerra Mundial. A gente sempre deve pensar que uma guerra, ela também traz, mesmo sendo uma guerra, ela traz benefícios. Qual o benefício que uma guerra pode trazer, professora? Bem, a produção de armamentos. Então a indústria bélica acaba ganhando e lucrando muito com uma guerra. Então, ao mesmo tempo que ela é danosa, ela se torna benéfica para alguns setores econômicos de alguns países. Porque a gente tem que pensar que não são todos os países que produzem armamento. Ainda mais aqui que a gente tem, que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, então a gente tem aí início do século XX. Então, os Estados Unidos, que é um caso que a gente vai ver extremamente interessante na Primeira Guerra Mundial, ele entra tardiamente na guerra justamente por isso. Porque ele é o fornecedor de armamentos para a guerra. Então, os Estados Unidos acaba lucrando muito com o processo da Primeira Guerra Mundial. Vamos acompanhar os slides. Então aqui a gente tem uma imagem, que é uma cena do filme 1917, que é um filme bem recente, foi lançado esse ano. Não sei se todos vocês viram, mas eu sugiro que vocês vejam. Eu até dei a referência do filme na última aula nossa, na aula 7, para que vocês pudessem ver esse filme e ter uma noção mais ou menos de como foi a Primeira Guerra Mundial. É claro que um filme é sempre uma representação do real, não é a realidade, mas dá uma noção para a gente do que ocorreu, como foi a guerra, qual o sofrimento passado por esses milhões de jovens que entraram nesse conflito mundial. Então aqui, temas históricos como conflitos, revoluções, dentre outros, são constantemente explorados pelo cinema. Um exemplo recente é essa produção aqui. Daí aqui, em sua opinião, qual seria a diferença entre a história contada nos filmes e a história abordada em sala de aula? É que a história contada nos filmes, ela traz pra gente, no momento que a gente está assistindo o filme, a gente já está se imaginando na cena. E a história contada em sala, a gente vai também fazer esse mesmo movimento de se imaginar na cena, só que a gente vai trabalhar com um maior número de fontes, um maior número de bibliografia. Então acaba trazendo para a gente um arcabouço científico melhor do que no filme. Já que o filme é uma representação, é uma reprodução, é uma fantasia. Muitas vezes a história, igual a história que é contada dos dois rapazes no filme, ela é fantasiosa, A gente não sabe se realmente eles existiram, se realmente foi feito um trabalho em cima das fontes. Então, quando a gente faz uma análise de uma filmografia, a gente tem que estar atento a isso. Ela é uma representação da realidade, ela não é a realidade em si. E quando a gente está em sala de aula, a gente tem um intermediador, que é o professor. Então, ele vai levar o conhecimento até o aluno através de fontes, de referenciais teóricos, de atividades que vão suscitar no aluno um conhecimento, uma compreensão daquele acontecimento ou daquele fato histórico. Então essa é a grande diferença. Então na nossa aula de hoje a gente vai buscar essa problemática, tentar entender qual é essa diferença, qual é essa relação, como essa relação é estabelecida. E através aqui do desfecho que a gente vai ver da Primeira Guerra Mundial, eu tenho certeza que vocês aí em casa vão ter noção exata do que foi esse conflito e do que esse conflito representou para a humanidade.
né? Porque a gente nunca deve pensar que as pessoas estão isentas ao que está acontecendo ao seu redor. Não, a gente está sempre envolvido, porque como eu disse na aula anterior para vocês, todos nós, indivíduos sociais, fazemos história o tempo inteiro. Então a gente está dentro de um processo histórico em construção. E esses jovens que participaram da Primeira Guerra Mundial, eles também são agentes da história. E agora a gente tenta fazer uma reconstrução do que eles sofreram, do que eles passaram e o que isso trouxe para a humanidade de benefício e, é claro, de malefício. Tá? Então aqui, relembrando, né, a nossa aula anterior. Como vimos na aula anterior, o conflito da Primeira Guerra Mundial ele vai eclodir definitivamente no conflito que a gente tem na região dos chamados Balcãs. Essa aqui é a região dos Balcãs, que vocês estão vendo aqui no mapa. Tá? Então a gente tem aqui a Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Romênia, Bulgária, Macedônia, né? Então essa região é a região dos Balcãs, que é a região que vai suscitar o conflito. E como é que esse conflito vai ser suscitado, né? Vai ser suscitado porque esse homem aqui, que é o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, resolve fazer uma visita à cidade de Sarajevo, que fica na Sérvia. Então a Sérvia ela já tem um conflito, uma tensão eminente contra o Império Austro-Húngaro, né? Justamente por causa de uma região que é da Bósnia e Herzegovina que vai passar, né, para o Império Austro-Húngaro, só que também era uma região de interesse da Sérvia. Então, quando o Francisco Ferdinando vai fazer essa visita com a sua esposa, a tensão no local é muito grande. E durante um passeio, né, com a sua comitiva, ele acaba sendo assassinado por um jovem, né? E esse jovem acaba levando a uma situação política e econômica extremamente tensa na região com o assassinato do príncipe herdeiro, né? Mas não pense assim, né? Ele foi assassinado no dia 28 de junho de 1914. Não pense que ele foi assassinado no dia 28 de junho, já na sequência o Império Austro-Húngaro declarou guerra, não. O Império Austro-Húngaro levou um mês para declarar a guerra à Sérvia. Por quê? Porque ele colocou na mesa, né, todas as questões políticas, econômicas, sociais, o que isso ia trazer de benefício para o Império Austro-Húngaro, o que isso ia trazer de malefício, né? Só que daí tinha a Alemanha, e a Alemanha também tinha interesses nesse conflito. E ela vai ficar lá em cima do Império Austro-Húngaro falando, não, mas vamos, você tem que tomar uma atitude, como é que você vai ficar diante do mundo se você deixar eles fazerem isso e não fizer nada? E daí começa uma pressão do Império Austro-Húngaro em cima da Sérvia. Que daí no dia 28 de julho de 1914, depois de várias tentativas do Império Austro-Húngaro de fazer com que a Sérvia cedesse e fizesse tudo que eles queriam em relação a território, punição aos culpados e tudo mais, e a Sérvia não fez isso, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. E a gente tem aí o que a gente diz, né, na história como fato que marca o início da Primeira Guerra Mundial. Só que a gente sabe, né, que a Primeira Guerra Mundial ela vai envolver muito mais do que só isso, né? A expansão territorial, o imperialismo que está se vivendo ali no começo do século XX, a busca por matérias-primas, a manutenção industrial desses polos industriais que precisam dessa matéria-prima, mercados consumidores, tudo isso daí vai suscitar a Primeira Guerra Mundial. Então a gente não deve pensar que foi simplesmente o assassinato, não. Tem várias questões em torno e no jogo de interesses dessas nações. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, um retrato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Então, no dia 28 de julho de 1914, a gente tem a data inicial do conflito, né, o que marca o início do conflito, né? E esse conflito é um conflito longo, não vai ser o mais longo da história, né? A gente tem conflitos muito mais longos, né? Tem a Guerra dos 100 Anos, que vai durar 116 anos, entre França e Inglaterra, lá no período medieval. Então, a gente tem conflitos muito maiores que esse. Mas se a gente colocar, né, a Guerra dos 100 Anos e dar uma comparada com a Primeira Guerra Mundial, o número de pessoas mortas, né, e o assolamento que ela causou dentro da Europa é muito maior. Até porque a gente tem armas de fogo aqui. E lá no período medieval não existia pólvora, né? Não existiam armas de fogo ainda, né? No século XIV. Então tem diferença aí nesse tipo de desenrolar da guerra dentro do campo de batalha. Então a guerra era muito mais violenta nesse período devido a essas novas tecnologias bélicas.
E já lá no período medieval ele era mais rudimentar, mas não tão menos violento, porque as espadas, né, decepavam cabeças, pernas, braços. A gente tinha um número enorme de amputados no período medieval, como a gente vai ter também no pós-Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí, né, coisas distintas, em períodos históricos distintos, mas que se a gente for ver, né, a guerra é sempre prejudicial. A guerra ela sempre vai trazer prejuízo para quem participa, prejuízo para aqueles que não participam. Então a neutralidade em conflitos mundiais também não é garantia que o seu território vai ser preservado, né? Em algum momento ele pode ser utilizado, ele pode ser invadido, e isso vai acabar te levando também para dentro do conflito. Então aqui continuando, né? Assim várias outras potências europeias começam a entrar também no conflito, o que vai tornar o conflito, que ele vai passar de um conflito regional para um conflito mundial, né? Então a gente tem a Tríplice Entente, que inicialmente era Inglaterra, Rússia e França, que já foi feita anteriormente à Primeira Guerra Mundial, que é a divisão de blocos econômicos, né, dentro da Europa, cada um com seu interesse em particular, e a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Na Tríplice Aliança, antes da Primeira Guerra Mundial, a Itália também fazia parte. Só que a Itália sai da Tríplice Aliança e acaba entrando para a Tríplice Entente no desenrolar da guerra. Tá? Ela abandona aqui eles e vai para o outro lado. Então, a gente tem esses dois blocos inicialmente e, posteriormente, a gente tem a entrada de outros países, de outros continentes se envolvendo também na guerra. Tá? E ela daí acaba se tornando o que a gente chamaria de uma guerra mundial, e não mais regional ou nacional, né, ou localizada em determinada região. Tá? Então aqui a gente tem também novamente um mapa, né, que vai mostrar mais ou menos, né, em 1918 o desenrolar da guerra. Então a gente tem na parte roxinha aqui que vocês estão observando os aliados em 1919, que vai ser a Tríplice Entente. Né? Daí a gente tem os impérios centrais, aonde está a Alemanha, né, e os outros o Império Austro-Húngaro, né, o Império Otomano, que daí são o quê? A Tríplice Aliança. E a gente tem os países neutros, né? Que daí a gente vai ter aqui, ó, Noruega, Suécia, Suíça, Espanha. O caso brasileiro, né? O Brasil era neutro até 1917. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o Brasil também entra na Primeira Guerra Mundial como organizador de suprimentos. Então, os soldados brasileiros, eles levavam os armamentos no campo de batalha. O Brasil não participou diretamente das batalhas em campo, como na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Mas o Brasil, ele era responsável pelos suprimentos dos soldados em campo. Então, o Brasil também participa da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não deve, né, falar assim, o Brasil não participa da Primeira Guerra Mundial. Não, o Brasil participa, só como ele participa fornecendo suprimentos. Então, os suprimentos chegavam até os soldados brasileiros e eles faziam a distribuição desses suprimentos em território de guerra. Né? Porque a gente tem que pensar que durante um processo de guerra, você tem que suprir os soldados. Como é que eles vão se alimentar? O que eles vão comer? Né? Os armamentos, a munição acaba, quem que manda? Então tem toda uma logística de guerra que leva até o soldado, ou até os comandos, os armamentos, os suprimentos alimentícios para que possa ser distribuído em campo de batalha. Né? Porque senão um soldado mal nutrido não tem como lutar, ele vai passar fome, como é que ele vai lutar, como é que ele vai sobreviver? Então tem toda uma questão de logística aí também, tá? Que é importante. Daí aqui a gente tem uma imagem, né, novamente no slide, que mostra as tropas britânicas e francesas recebendo instruções, né, do que cada comando teria que fazer durante o processo de guerra. Então aqui são vários soldados no campo de batalha, né? Em 1915 a gente já tem a que chama, né, como primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, que é o deslocamento em campo de batalha. Então todos os grupos se deslocam, uma luta fervorosa, efetiva, muitas baixas. Né? Tem aquele documentário que eu sugeri para vocês na outra aula do History, né, que são as guerras mundiais, que mostra ali e mostra os dados. Né? Em média, chegava a morrer por hora em torno de 1000 soldados. Então a guerra era muito efetiva, muito violenta em campo de batalha. Então a cada minuto estava caindo um soldado morto. Então a gente não deve pensar que eles ficavam lá paradinhos dentro da trincheira esperando. Não, era o tempo inteiro ataque, 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 tentar pegar um pouco a mais à frente, cavar um pouco mais a trincheira, né, se deslocar mais no território. Então era uma guerra bem efetiva, bem fervorosa.
tá? E aqui vocês podem ver, né, mais ou menos como eram as vestimentas dos soldados no período, né? Então, o capacete, botas, as botas altas, por quê? Porque eles estão lutando ali na região central da Europa. Muito lamaçal, muita lama. Então, eles ficavam, bem dizer, atolados na lama o tempo inteiro de guerra. Então, eles tinham que ter uma proteção boa para os pés, porque senão o pé criava fungos, bolhas, né? Muitos soldados, era dada baixa para o soldado não por ferimentos de guerra, mas por problemas nos pés, porque eles ficavam muito tempo com o pé úmido, molhado, né? Então acabava dando fungo nos pés dos soldados, que também é uma coisa que aconteceu muito lá na Guerra do Vietnã, né? Sempre perguntam, mas por que os soldados americanos perderam a Guerra do Vietnã, Estados Unidos contra o Vietnã? Justamente por isso, porque eles estavam lutando numa floresta subtropical, úmida, molhada, os soldados enchiam o pé de bolha, tinham infecção, bactéria nos pés, tinham que amputar os pés, então as baixas dos soldados americanos eram imensas. E sem contar, não conhecer o território inimigo. Como é aqui? Os franceses e ingleses, eles conhecem o território inimigo, porque eles habitam essa região. Então a guerra se torna muito mais circulatória, né? As pessoas circulam mais, eles vão mais, porque eles conhecem. Já no caso lá do Vietnã, uma das razões que levaram à derrota dos americanos é não conhecer o território inimigo. Então é muito importante isso durante um processo de guerra, né? E por que eu estou fazendo esse vai e volta? Porque a gente tem que sempre fazer na história isso, né? A gente está lá no passado, daí a gente vem aqui para o futuro, faz alguns comparativos, mas sempre tomando cuidado para não ser anacrônico, né? Porque cada um está em seu tempo, cada tempo é um tempo. E a gente não deve pensar que o homem que pensava aqui no início do século XX tinha a mesma mentalidade do homem lá no final do século XX. Não, são mentalidades e pensamentos diferentes, armamentos diferentes, suprimentos diferentes, homens diferentes, tá? Então, continuando aqui. Agora a gente vai para a nossa primeira atividade, já que vocês já tiveram aí um começo de aula para entender mais ou menos o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já sabe, né, até agora, que a gente tem 2 blocos de guerra, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A gente sabe que foi o Império Austro-Húngaro que declarou guerra primeiramente à Sérvia, e é claro, a Sérvia imediatamente respondeu, a Rússia imediatamente falou que apoiava a Sérvia, a Alemanha falou que apoiava o Império Austro-Húngaro, França e Inglaterra apoiava a Sérvia, e daí já começou a distribuição de quem apoia a quem, e se formaram os blocos. Daí começou a se juntar o contingente de guerra. O que é isso? Cada país organizou o seu exército e levou seus exércitos para as fronteiras de guerra, ou os campos de batalha. E ali foi determinado qual era a missão de cada grupo. Você tem que conquistar tal lugar, você tem que conquistar tal lugar, você tem que conquistar tal vilarejo. E assim foi feita a distribuição. Por isso que é chamado esse primeiro momento da guerra, mais ou menos de 1914 a 1915, 16, como guerra de movimento. Eles estão movimentando no território europeu. Tá? Daí a gente vai ter lá de 1916 até o fim da guerra em 1918, uma guerra mais parada, eles estão mais sedentários, mais fincados no local, que são as guerras de trincheira. Movimenta muito pouco, anda muito pouco, né? Batalhas muito demoradas, porque cada um está enfiado na sua trincheira e fica aquele negócio, né? Tiro para cá, para lá, então avança-se muito pouco dentro do território. A gente vai ter uma mudança de movimentação de território a partir da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que vão começar a se utilizar efetivamente os tanques de guerra, que é uma inovação na Primeira Guerra Mundial, bem como os aviões. Então agora vamos para a nossa primeira atividade. Então aqui, ó, de acordo com o estudado até agora nesta aula, que é a Primeira Guerra Mundial, avalie as alternativas e escreva em seu caderno V para verdadeiro e F para falsa. Então eu vou dar um tempinho para vocês aí, para que vocês possam solucionar essa atividade, e eu já volto na sequência para a gente resolver junto.
Então agora vamos à correção da nossa atividade. Atividade número 1, né? Então lá, de acordo com o estudado até agora nesta aula, né? Qual a alternativa que é verdadeira e falsa? Então lá a Primeira Guerra Mundial foi um conflito isolado com a participação apenas de alguns países? Não, né? Foi um conflito mundial, como a gente acabou de ver no que eu explanei para vocês na aula. Então é falsa. A outra, uma das razões que levou à Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando? Verdadeira, né? Foi Francisco Ferdinando fazendo uma visita à cidade de Sarajevo, na Sérvia, que vai ocasionar todo o conflito, porque ele é assassinado durante essa visita, tá? Daí a próxima, o imperialismo das potências europeias e a busca por novos mercados consumidores não pode ser considerado um fator que ocasionou a guerra. Esse não mata a questão, está errada, né? Foi um dos fatores que ocasionou a guerra, então é falsa. A guerra se inicia oficialmente em 28 de julho de 1914? Sim, em 28 de julho de 1914. Em 28 de junho de 1914, a gente tem o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, tá? E um mês depois, a gente tem o início do conflito de Primeira Guerra Mundial. Daí aqui, ó, podemos considerar a Primeira Guerra Mundial um conflito étnico, né? Das etnias, dos vários grupos que vivem ali dentro da Europa, geográfico, do espaço, a expansão que eu falei para vocês, e econômico, claro, com certeza. Né? A gente não deve pensar, inclusive, na Primeira Guerra Mundial sem pensar nisso. Na aula anterior a gente não viu que tinha as questões do nacionalismo, né? Pan-germanismo, pan-eslavismo? Então, estão aí diretamente relacionados com o conflito de Primeira Guerra Mundial. Atividade número 2. Então vamos para mais uma atividade para vocês, essa bem mais simples que a primeira, é de múltipla escolha, né? Sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que? Então vou dar novamente um tempinho aí para vocês resolverem, bem rapidinho, e a gente já volta com a correção de mais uma atividade. Então, estamos de volta aqui para solucionar a nossa questão 2. Então, a 2, né? Sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que o conflito ocorreu apenas em países europeus? Não, né? É mundial, ele tem que sair da localização onde ele teve início, que é o continente europeu, e atingir outros continentes também. B, o conflito começou regionalizado e se estendeu com a entrada de outros países? Sim. Ele sai de regionalizado para mundial. Daí a C, o conflito ocorreu apenas por interesses nacionalistas? Não, mas é um dos fatores. O conflito iniciou-se a partir do golpe de Estado do herdeiro Francisco Fernando para assumir o trono? Totalmente falsa, tá? E agora a gente continua aqui com o desenrolar da guerra, tá? Então aqui uma das características marcantes da Primeira Guerra Mundial é o sistema de locomoção, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, num primeiro momento, aí no primeiro um ano e meio de guerra, eles vão se deslocar no território e começar a cavar as chamadas trincheiras,
E no período posterior, eles vão ficar mais fixados no lugar. Então, eles não vão se deslocar tanto, até porque demora muito para você cavar a trincheira e você conseguir atingir a trincheira inimiga. E também tem a questão das bombas, dos aviões, dos tanques e tudo mais, né? E também tem um período dentro da guerra que eles também começam a usar as armas químicas. Então, as armas químicas, elas chegam, elas são incolor, não tem cor, então o soldado só sente aquele cheiro, e daí todo mundo grita, arma química, e todo mundo começa a colocar, e correndo, colocar a máscara, se proteger, mas às vezes já foi fatal, já chegou no pulmão, em outros órgãos, e acaba levando o soldado a óbito, tá? Aqui as trincheiras, para vocês terem uma ideia de como eram essas trincheiras, e aqui então vocês estão vendo 2 soldados recolhendo corpos dos companheiros. E eles ficavam muitas vezes com esses corpos putrefando dentro das trincheiras juntamente com eles, porque não era sempre que você conseguia tirar. Eles tinham ali uns períodos de trégua entre as trincheiras inimigas, que era o momento de recolher os corpos. Então os 2 lados iam e recolhiam os corpos. Só que aonde enterrar esses corpos? Às vezes eles enterravam, às vezes eles queimavam, mas muitas vezes eles estavam lá no desenrolar da guerra e o soldado passava 12, 16 horas com o colega ou com o companheiro morto do lado. Tá? Então é uma coisa assim que traz traumas psicológicos para os 2 lados, muitas vezes irreversíveis. Então, aqui a gente tem novamente uma imagem, né, que mostra os soldados franceses entrincheirados se lançando ao ataque. Então, tinham escadas que faziam com que o soldado conseguisse, né, sair da trincheira em direção ao campo inimigo, a trincheira inimiga. Então, ele ia de peito aberto para o inimigo. Era quase um massacre. Então, os soldados que eram colocados no batalhão de frente para subir já sabiam que muitas vezes não sobreviveriam, porque eles eram os primeiros a levar as rajadas de tiro. Então, era uma guerra extremamente violenta, né? Então, tinha também um alto número de desertores durante o processo da Primeira Guerra Mundial. Se no começo da Primeira Guerra Mundial eles pegavam só jovens com mais de 18 anos, depois eles começaram também a pegar os jovens de 16, 17 anos. Tá? Então a guerra ela acaba tendo um contingente de mortos muito alto que leva a uma preocupação com a manutenção do contingente de guerra, de homens, né? Do artefato humano durante a guerra. Tá? Então aqui a gente tem novamente mais uma fotografia, né, que mostra aqui quando os Estados Unidos entrou na guerra. Então a primeira força expedicionária americana, né, o terceiro à direita é o comandante da tropa americana, então ele está se apresentando ali para os ingleses, para os franceses, sabendo mais ou menos como que está o desenrolar da guerra, e os Estados Unidos está aí efetivamente na guerra. Eu já vou explicar para vocês, né, o que levou os americanos a entrarem na Primeira Guerra Mundial, né, que sempre vai ter aquele empurrão inicial que leva, né, um país que se diz neutro a ingressar num conflito mundial. Então aqui as mudanças em 1917. Então a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos. A princípio, os Estados Unidos vai dizer que ele entrou na guerra porque teve um ataque, né, de submarinos alemães a embarcações americanas que estavam levando armamentos até a guerra. Tá? Só que os Estados Unidos também entrou na guerra por um temor da Alemanha, que estava avançando no território inimigo e cada vez mais mostrando que tinha chances de sair vitoriosa, se tornar uma economia fechada e não dar entrada para a mercadoria americana. Daí os Estados Unidos falou assim, não, eu vou ter que entrar. Imagine o mercado consumidor que eu vou perder se a Alemanha comandar essa Europa a partir de agora. Então os Estados Unidos acaba entrando na guerra também por esse interesse. Tá? Então foi causado em parte por ataques do submarino, mas também pelo interesse ou medo, né, o receio da vitória alemã. Tá? Mudanças durante a guerra. A gente vai ter no mesmo 1917 a saída da Rússia. Então, em 17 de fevereiro de 1917, a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Sobre a questão da Revolução Russa de 1917, eu não vou entrar em maiores detalhes agora com vocês, porque a nossa aula 9, que vem na sequência, né, que vocês vão ver a nossa próxima aula, eu já vou estar tratando do caso da Rússia, né, a Revolução Russa e tudo mais. O importante que vocês saibam agora é que em 1917, fevereiro de 1917, a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial, assina um tratado com a Alemanha, cedendo territórios, abrindo mão de várias coisas, porque era um ponto estratégico ali, onde tinha o território russo, né, para poder viver o que está acontecendo dentro da sua sociedade, que é a Revolução Civil, a Revolução Russa.
tá? Então, a gente tem a saída da Rússia e, posteriormente, a entrada dos Estados Unidos no mesmo ano, 1917, na Primeira Guerra Mundial. Voltando aqui os slides, né? Então, a gente tem aqui o tratado, que eu acabei de falar para vocês, que é o Brest-Litovsk, de 1918. Com ele, a Rússia vai ceder para a Alemanha partes da Estônia, Lituânia, Ucrânia, Finlândia, tá? Então, isso vai fazer com que a Alemanha, né, ache que agora ela tem tudo para alcançar a sua vitória em campo de batalha, né? Só que daí, com esse ânimo novo para a Alemanha, a gente tem a preocupação lá dos americanos. Nossa, a Rússia saiu, então agora a Alemanha está mais forte. Bem, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos entrar na guerra também. Porque nós somos os Estados Unidos da América e a gente vai fazer a diferença. E é isso que ocorre. Os Estados Unidos entra na guerra. A partir do momento que os Estados Unidos entra, tem outros países da América também que ingressam na guerra, como é o caso do Brasil, porque eu falei para vocês, né? Os Estados Unidos entra, logo na sequência, o Brasil também entra na guerra. Então, a gente tem aqui mais uma atividade para vocês, de mais esse trechinho que a gente acabou de ver aqui da nossa aula. Tá? Então aqui, ó, identifique a alternativa incorreta. Né? A gente sempre tem que prestar atenção quando a gente tem uma atividade, se está em caixa alta, letra maiúscula, se está em negrito, porque é o ponto importante da atividade para vocês. E justifique a escolha da sua resposta. Então você tem que justificar por escrito por que você vai escolher ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então eu também vou dar um tempinho aí para vocês resolverem essa atividade e já na sequência a gente vem com a correção. Então vamos para a correção de mais uma atividade. Atividade 3, tá? Identifique a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Então aqui, ó, a incorreta é a C. Os Estados Unidos não entraram na Primeira Guerra Mundial devido ao fato dos interesses econômicos importarem mais do que a guerra. Tá? Essa é incorreta. Justamente o contrário, ele entrou porque os interesses econômicos importavam. Tá? E as outras estão certas, né? Uma das características mais marcantes desta guerra foi o sistema de locomoção no território inimigo, que eu já falei para vocês, né? Por trincheiras. Elas estavam por toda parte, dominou boa parte do conflito. A B, em novembro de 1917, a Rússia abandonou a Primeira Guerra Mundial devido à Revolução Russa, que ocorria dentro do seu território. Também está certa. A D, os Estados Unidos, no princípio, se declarou neutro na Primeira Guerra Mundial. Mas em abril de 1917, ele declarou guerra à Tríplice Aliança. Vocês sabem que a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, né, e Império Otomano. A Itália abandona a Tríplice Aliança que ela fazia parte antes do período de guerra. Tá? E aqui, né, a justificativa porque a gente escolheu a alternativa C lá. Então aqui, ó, os Estados Unidos entraram tardiamente na guerra. Só entraram em 1917. Então a gente tem ali 14, 15, 16, quase 3 anos após o conflito. Né? Então os Estados Unidos ficou pensando, será que eu entro, será que eu não entro? O medo de perder mercados consumidores, no caso, para os alemães, caso os alemães vencessem, foi um dos fatores que impulsionaram os Estados Unidos da América
a ingressar no conflito da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem que ter atento, né, que os interesses econômicos eles vão estar diretamente ligados à Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra política, né? Uma guerra de expansão de território, busca de mercadorias, mercados consumidores e esse tipo de coisa. Daí aqui, agora a gente já vai para o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Já estamos quase concluindo a nossa aula aí. Espero que vocês estejam gostando. E vocês sabem que vocês têm ao dispor de vocês o teste para aplicativo, vocês têm o Classroom, então vão até lá, consultem, busquem informações, né? Deem a indicação dos 2 filmes, vão atrás, que esse período é bem interessante da história. Então aqui, fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. Então a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito a empregar amplamente os avanços tecnológicos do século XVII, do século XVIII, tá? Do XVIII e do XIX. Produção de armas químicas, por quê? Porque a indústria petroquímica ela melhorou muito, então ela conseguiu fazer armas que eram letais e não eram visíveis a olho nu. Às vezes você nem sentia o cheiro do que eles estavam usando para te matar, então era bem perigoso. Tá? Novos meios de comunicação, então eles passavam, né, informações de um campo para o outro, né, no código Morse, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, tinha que fazer a tradução como se fosse códigos de guerra, então a guerra se tornou muito mais minuciosa. Novos meios de transporte de guerra, né, a gente vai ter o que? O submarino, o tanque, o avião, que vai tornar a guerra muito mais dinâmica. Tanto é que lá para o final da guerra as trincheiras já não são mais uma opção. Por quê? Porque os aviões tacam bomba na trincheira o tempo inteiro. Então o soldado ficar na trincheira já não é mais uma boa opção. Tá? Então a gente vai ter aí várias mudanças. Agora a gente tem novamente mais uma fotografia da Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Aqui a gente está vendo a artilharia norte-americana empreendendo, né, um ataque contra os alemães. Então a gente vai ver aí que é uma guerra barulhenta, violenta, né, onde o soldado tem que estar ligado o tempo inteiro, dorme muito pouco, come muito mal, anda demais, então extremamente exaustivo para quem está no campo de guerra e para quem está participando efetivamente desta guerra. Tá? Então aqui o último ano da guerra vai levar à derrota da Alemanha e da Tríplice Aliança, inicia-se conversas já em 1918 para a construção de um acordo de paz, mas ele só é assinado em 1919, só que a guerra termina em 1918. Então, em 1919 é que a gente tem a assinatura do chamado Tratado de Versalhes, né? Em 1919. O que dizia, né, o chamado Tratado de Versalhes, que vai ser uma das razões que vai gestar a Segunda Guerra Mundial, que vai causar no povo alemão um ultranacionalismo. Então vamos ver agora aqui nos slides quais são as características desse tratado. Devolver a região da Alsácia e da Lorena para a França, entregar uma faixa de terra à Polônia, abolir o recrutamento obrigatório, tudo isso aqui imposto contra a Alemanha, tá? Limitava as tropas alemãs, né? A Alemanha não podia mais ter artilharia privada, veículos blindados e aviões, era proibido na Alemanha. Né, exigia a desmilitarização da Renânia, que era um dos principais polos industriais da Alemanha, tá? Retirava as colônias e possessões alemãs na África e na Oceania, que é o imperialismo, né? Então a África e a Oceania perderam, a Alemanha perdeu suas possessões dentro desses territórios. Impunha uma grande indenização a ser paga aos países cujos territórios haviam sido invadidos pelas forças alemãs, independente de terem ou não participado na guerra. No caso, até a Suécia, a Suíça, que eram neutros, acabaram entrando porque os alemães deslocavam soldados dentro do seu território. Então, eles também entraram nesse bolo aí. Então, se a gente perceber aqui, a gente vai ter uma noção exata de que a Alemanha foi duramente punida ao fim da Primeira Guerra Mundial. Uma Alemanha arrasada e ainda punida ao extremo, tá? Aqui, conclusão da nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai concluir essa aula que foi tão boa, né? Tão proveitosa para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o desenrolar da guerra, tá? Então, aqui, o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um saldo de aproximadamente 10 milhões de mortos, 40 milhões de indivíduos que se tornam incapacitados, né? Sejam por amputamento, sequelas psicológicas e tudo mais. Vários países com suas economias destruídas, temos uma nova ordem mundial a partir daqui, países capitalistas e países socialistas. Tá? Aqui a gente tem agora a nossa atividade número 5, essa atividade eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem, porque é uma atividade que é discursiva, vocês têm que escrever, né? Então a gente vai aqui, ó, observe a foto desses soldados britânicos na trincheira, né?
Identifique as duas fases que marcam o conflito, que eu já falei para vocês. Descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados que lutavam. Então agora eu vou dar um tempinho bem rapidinho, a gente já volta para mim dar uma explanação sobre a questão para vocês fazerem em casa. Então, estamos de volta para a correção da nossa atividade número 5, que é a última atividade da aula de hoje, né? Então, observe as fotos desses soldados britânicos entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessa informação, respondam em seu caderno. Então, é para vocês fazerem depois, daí vocês vão lá no Classroom, consultam as respostas que estão lá na sequência e assim vocês podem ver se vocês acertaram ou não. Então, é uma atividade para vocês fazerem. Identifique as duas fases que marcaram o conflito da Primeira Guerra Mundial.
B, descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados. Então, vocês vão encontrar lá a resposta, né, a questão do movimento, que eu falei para vocês, daí na outra, a questão das trincheiras. Então, tudo isso daí vocês vão ter acesso lá no Classroom e também tem as atividades para o aplicativo para vocês fazerem ao final dessa aula. Tá? E para encerrar, a gente tem aqui uma bibliografia básica para vocês consultarem ou irem atrás, né, que pode auxiliar vocês a entenderem um pouco melhor o processo da Primeira Guerra Mundial. E assim a gente conclui a nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. A nossa próxima aula vai ser o período entre guerras, onde a gente vai ver a questão da Revolução de 1917. Bom trabalho para vocês, bom estudo em casa!